A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. É bom ter você de novo em nosso programa. Vamos continuar falando sobre o nosso tema, o poder da fé positiva. Vá comigo para Hebreus capítulo 11 e vamos começar com uma passagem que é muito conhecida, muito familiar para nós, mas vamos lê-la de novo. Paulo diz: agora a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas não vistas. A fé é a substância das coisas que se esperam. Outra tradução diz que a fé é o título de propriedade. Em outras palavras, se você tem fé, você tem o título de propriedade. Isto é positivo, não? Agora deixa eu te dar uma ilustração. Sabe, você pode ter comprado o seu carro, pago por ele e alguém roubou o seu carro. Mas você tem o título de propriedade? Pode não estar em sua posse, ou talvez você tenha comprado e ainda não te entregaram. Talvez o seu título de propriedade esteja num cofre e estão trabalhando no seu carro ainda. Algo desta natureza. E alguém diz: ora, você não tem um carro? Sim, eu tenho um carro, sim. Você tem o título de propriedade? Se alguém rouba este carro, se roubam o seu carro, como você tem o título de propriedade, pode ser que ele não esteja em sua posse, mas ainda é seu. Se o encontram, ele volta para você porque você tem o título de propriedade. Agora, é disso que estamos falando quando falamos de fé positiva. A fé crê no que não é visto. É a evidência das coisas não vistas. A fé não é a evidência do que você vê. Sabe, você consegue ver esta mesa aqui e eu posso senti-la, tocá-la, acho que até posso sentir o gosto dela. Sabe, eu não preciso usar a minha fé para esta mesa, ela está aqui, quer eu creia ou não. Sabe, você poderia ligar para mim dizendo: ela não está aí, mas ela está. Está no reino do natural. Mas a fé entra no reino do que não é visto e toma como sendo positivo o que não é visto como sendo seu. Isto baseado nas promessas de Deus, é do que estamos falando aqui. Agora veja o verso 3. Através da fé entendemos que os universos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Ou seja, foi através da fé que Deus moldou o mundo com suas palavras. Agora vamos para o versículo 6 que diz: mas sem fé é impossível agradar a Ele, falando de Deus, pois aquele que se chega a Deus deve crer que Ele existe, que é recompensador dos que diligentemente o buscam. Agora notem, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não se agrada quando não temos fé para crer nele, para as promessas desta nova aliança. Porque a forma pela qual entramos nas promessas de Deus é pela fé. O poder da fé positiva pode mudar a sua situação. Agora, esta fé vem da palavra de Deus, é de onde ela vem. Ela pode mudar situações em sua vida. E você precisa entender isto porque o que vemos aqui neste capítulo, e claro, não vamos ler o capítulo inteiro, mas o que vemos no capítulo 11 de Hebreus é o que chamamos de Hall da Fama da Fé. Ele fala no versículo 5, pela fé Enoque foi trasladado para que não visse a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Então diz que ele teve o testemunho de agradar a Deus. Veja, isto foi a fé. Foi a fé que o fez ser trasladado, ele foi arrebatado daqui antes mesmo de ser o tempo disso acontecer. Ele olhou através do túnel do tempo e viu pela fé que haveria um arrebatamento e ele disse: ora, eu quero isso agora. Eu quero ir embora daqui com Deus. Então ele diz: pela fé Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, moveu-se com temor. Pela fé Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu. E então, quando lemos este capítulo inteiro, e como eu disse, não vamos lê-lo agora, mas o que eu quero apontar aqui para você é que há poder na fé positiva. Alguém pode dizer: ora, do que você está falando? Fé positiva? Bem, deixa eu te dar um exemplo. Entenda a fé positiva e fé negativa. Vamos continuar falando do lado positivo primeiro, depois passamos para o lado negativo da fé. Vá comigo para Marcos, capítulo 10, e temos
temos um homem aqui que era cego e ele está clamando e disseram a ele para ficar quieto. Verso 48, muitos mandaram que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, ordenou que o chamassem e chamaram o homem cego, dizendo a ele, tem bom ânimo, levanta-te, pois ele te chama. E lançando de si sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Então, notem o que este homem fez. Ele é cego, ele tem uma capa. Ora, esta capa dá a ele autoridade para mendigar. É a licença que ele tem para mendigar. É a única forma que ele tem para ganhar a vida, porque o homem é cego. Ora, na época da Bíblia, e às vezes as pessoas não entendem, era o que ele tinha, era a licença que ele tinha, aquela capa que ele tinha era o que deixava claro o fato de que o homem era cego e que ele tinha a licença para mendigar, para pedir esmolas. Ele jogou a capa fora, em outras palavras, ele estava dizendo, não preciso mais disso. Veja, aquele homem creu, pode até ser que alguém tenha pego a capa dele e dito, ora, eu vou fazer algum dinheiro com isso, vou usar essa capa e vou fingir que sou cego. E se o homem não for curado, se ele não tiver sua cura, aí o problema vai ser dele, essa pessoa pode ter pensado. Mas ele, crendo, completamente convencido, crendo positivamente que ele receberia a visão, simplesmente pegou a sua capa e jogou ela fora. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus, e Jesus lhe disse, o que queres que eu te faça? O homem cego lhe disse, Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse, segue o teu caminho, a tua fé te curou, e imediatamente recebeu a sua visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Segue o teu caminho, a tua fé te curou. Veja, o que nós estamos falando aqui é sobre fé e ações correspondentes. Aqui está um homem que ele estava tão completamente convencido de que ele receberia a sua visão e ele teve ação correspondente. Ele jogou fora a sua capa, o que dava a ele a autoridade de mendigar. Agora, se ele não recebesse a visão, ele estaria com problemas. Mas o poder da fé positiva fez com que esse homem recebesse a visão. Agora ouça o que Jesus disse. Segue o teu caminho, a tua fé te curou. Agora lembra o que foi que ele disse ao centurião romano? Conforme tu creste, seja feito a ti. O que foi que o centurião disse? Senhor, você não precisa ir à casa do meu servo para impor as mãos sobre ele. Fala apenas a palavra, e o meu servo será curado. Ele já havia crido. Ele já havia liberado a sua fé, e você pode ver isto aqui. Este homem teve uma ação correspondente, vê? Tiago disse, fé sem ações correspondentes, a fé sem obras ou ações correspondentes está morta. Mas podemos adicionar algo aqui, agir como quem tem fé, sem ter fé, é morte dupla. É claro, esta é a tradução do Charles. Mas você não vai querer agir como quem tem fé quando não tem fé. Vá para a palavra de Deus e confesse a palavra de Deus até a fé vir. Este homem provou que ele tinha fé, porque ele teve ação correspondente. E alguém pergunta, ora, até onde vamos com ações correspondentes? Até onde você conseguir ir? E foi isso que esse homem fez. Segue o teu caminho, a tua fé te curou, imediatamente ele recebeu a sua visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Este é o poder da fé positiva. Bem, agora vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 14, e achamos aqui uma passagem que eu acredito que nos dará uma comparação, uma ilustração. No versículo 23, nós lemos, e mandando a multidão embora, ele subiu para o monte para orar à parte, e vindo à noite ele estava ali sozinho. O barco, porém, já estava no meio do mar, os discípulos tinham ido. E aí ele diz, mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Agora note aqui, ele foi até eles andando sobre o mar. Eles se perturbaram, dizendo, é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eles acharam que era um espírito, disseram, é um fantasma, entende? Lá vai Jesus indo até eles, no meio da coisa que eles mais temiam, a tempestade. E eles disseram, é um espírito. Veja o que aconteceu, imediatamente Jesus falou com eles, dizendo, tende bom ânimo,
sou eu, não temais? E Pedro respondeu e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Agora Jesus disse, vem. Sabe, se continuamos lendo aqui na minha Bíblia, é a única palavra com letras vermelhas, ou seja, Jesus falou, vem. No versículo 29, ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Ora, não há dúvida que Pedro teve fé? De onde ele tirou essa fé? Ele tirou desta única palavra, vem. Sabe, um dia eu perguntei ao Senhor, eu disse, Senhor, por que você chamou Pedro para fora do barco se ele ainda não estava pronto para andar sobre a água? É claro, ele tinha uma fé inspirada, ele teve fé, tudo bem, ele recebeu a palavra que você havia dito, vem. Mas note o que aconteceu, Pedro respondeu e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele, Jesus, disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus, mas ele vendo que o vento era forte, ele teve medo e, começando a afundar, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Começando a afundar? Agora, você já viu alguém mergulhando, colocando o pé numa piscina e aí a pessoa começa a afundar? Não. Se você pisa na água, você afunda, sabe? Não tem como. Isto revela que foi um processo que não aconteceu imediatamente. Agora, esta passagem em um dos evangelhos diz, temendo, começou a afundar. Agora, ele teve fé positiva na palavra de Jesus, vem. E então ele pôs o pé para fora do barco? Bem, funcionou, não foi o poder da fé positiva, mas ele viu que o vento era forte, note o que ele está fazendo. Ele está começando a observar algo que não tem absolutamente nada a ver com o que ele está fazendo? Ora, me diga, você andaria sobre a água se o vento não estivesse soprando forte? Ora, vai e tente num dia que o vento não estiver tão forte. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele viu que o vento era forte, viu as ondas, então ele permitiu que as circunstâncias mudassem aquilo no que ele cria. E um evangelho diz, temendo começou a afundar. Em outras palavras, o medo entrou, a fé negativa, o medo é a fé negativa. Ele começou a colocar o vento e as ondas acima da palavra de Jesus e, temendo, ele começou a afundar. Ora, ele andou sobre as águas, não sejamos tão duros com ele, mas ele começou, sim, a afundar. Ainda bem, Jesus estava lá e o levou de volta ao barco. Vemos aí o poder da fé positiva e o poder da fé negativa. Eu quero lembrar, estamos falando aqui do poder da fé positiva. Nós acabamos de ver esta passagem que está aqui em Mateus capítulo 14, onde Pedro saiu do barco. Veja, ele saiu do barco para andar sobre as águas com Jesus e diz que ele, tendo medo, começou a afundar. Isto mostra que o medo corrói a sua fé. Ou seja, ele começou a afundar. Se você não consegue caminhar sobre a água, você afunda imediatamente, não começa a afundar. Bem, isto mostra que a fé pode ser perdida gradualmente. E foi isto que aconteceu nesta situação. Pedro, temendo, começou a afundar. Este é o poder da fé negativa. Estamos falando do poder da fé positiva, mas aqui vemos o poder da fé negativa. Como eu disse, uma vez eu perguntei ao Senhor, por que você chamou Pedro para fora do barco quando ele não estava pronto para andar sobre a água? Bem, ele disse, eu não fiz isto. E eu disse, Senhor, eu sei que você fez. E ele disse, abra e leia. É interessante, podemos concluir em nossa própria mente que sabemos realmente do que estamos falando quando às vezes não notamos alguns detalhes. Ele disse, vá lá e leia. E eu disse, bem, note, está aqui, verso 29. E ele disse, aqui é Jesus, disse, vem. E ele disse, bem, volte um pouco e entenda o que aconteceu. E é aqui que entra a importância de analisar o contexto das Escrituras para entendermos de fato o que acontece. Vamos voltar um pouco e ler o verso anterior? E Pedro respondeu e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Agora, o Senhor me disse assim, se eu não tivesse dito coisa alguma a não ser vem, eu teria mentido, porque a questão dele foi, Senhor, se és tu, veja, a questão foi, se realmente é você, diga para que eu vá. O que Jesus iria dizer? Não, Pedro, não sou eu, fique aí no barco. Ainda que ele dissesse, fique no barco. Não saia. Ele estaria, na verdade, dizendo, não sou eu. Mas sabemos que era ele. Veja, Jesus não pode mentir. Ele simplesmente respondeu à questão de Pedro.
Na verdade, o que o Senhor me disse a respeito disso foi: Pedro se encostou num canto, ele se encostou num canto. E ele disse: a propósito, você já fez isso várias vezes também. Você se encosta num canto, tenta pôr pressão contra mim e se pergunta por que nada dá certo? Sabe, quando nós dizemos: Senhor, se for sua vontade que aconteça, vai acontecer. Sabe, querendo pressionar Deus. Ah, foi a vontade de Deus que isso acontecesse, mas não foi vontade dele para aquilo. Você se esconde num canto e há poder na fé positiva. Você vê, Pedro, embora ele não estivesse pronto, ele teve sim fé por um pouco de tempo. Agora, qual foi o problema dele? O problema foi que ele não estava completamente convencido, porque ele permitiu que o vento e as ondas e que tudo aquilo mudasse o que ele estava crendo. Sabe o que Jesus fez aqui? Sabe, claro, esta é a minha opinião sobre o que Jesus está fazendo. Eu me lembro de outra situação, não foi nesta situação aqui, mas foi uma atitude igual de Jesus em outra situação. Eles estavam passando para o outro lado do lago, e eu acho que é Lucas capítulo 8, e uma tempestade de vento surgiu. Eles acordaram Jesus e disseram: ei, nós vamos afundar, basicamente foi o que disseram. Mas se você lembrar, Jesus tinha acabado de dizer: vamos para o outro lado do lago. E aí você vê, eles não estavam dizendo aquilo, estavam dizendo: todos nós vamos afundar aqui. Então isto foi o medo deles, que é a fé negativa. Jesus disse: vamos passar para o outro lado do lago, mas eles passaram a acentuar o lado negativo e eliminar o lado positivo da fé. Eles poderiam olhar para aquela tempestade e dizer a mesma coisa que Jesus disse: paz, aquieta-te. E eu creio sim que a tempestade teria obedecido, porque Jesus, depois de ter acalmado a tempestade, ele disse: onde está a fé de vocês? Ora, eu sei onde estava a fé deles, a fé estava na boca. O que eles criam estava na boca deles, todos vamos afundar. Você entende o que eu quero dizer? Amigos, sabe o que Paulo disse? Ele disse: as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus, para derrubar fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. Bem, nesta situação, eles deveriam ter destruído esta imaginação. Sabe por que fizeram o que fizeram? Foi porque eles viram a si mesmos afundando. Eles se viram naufragando e ao invés de agirem sobre as palavras de Jesus, ao invés de dizerem: não, peraí, Jesus disse que iríamos para o outro lado, ele não disse que afundaríamos no meio do lago. Eu creio que eles mesmos parariam a tempestade. Mas Jesus se levantou e olhou bem na cara do vento, na cara daquela tempestade, e disse: paz. Bem, podemos dizer que não havia paz, mas passou a haver porque ele chamou o que não era. E ele disse às ondas: aquietem-se. Não havia quietude, mas passou a haver depois que ele disse. Este é o poder da fé positiva. Saber o que dizer, saber dizer isso com autoridade e exercitar a sua autoridade e domínio neste planeta. Então você pode ver que tem um monte de coisa que deixamos passar nas Escrituras que deveríamos ver. Então Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e será feito. Bem, poderíamos falar assim: fale o que quer, diga o que quer, decrete o que quer e será feito. Peça o que quiser, fale o que quer, diga o que quer e será feito. Veja, lembra o livro de Jó? Decrete algo e será estabelecido para você. Bem, isso funciona se for decretado na autoridade da palavra de Deus. Não apenas baseado no que você pensa ou que você supõe, mas baseado na autoridade da palavra de Deus. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, peçam o que quiserem e será feito. Fale o que você quer. Lembre-se que Mateus 21:22 diz que todas as coisas, tudo aquilo que pedirem em oração, crendo, receberão. Agora, isso significa que você está apenas limitado pelo que você pode crer, baseado na autoridade desta palavra de Deus. É a única coisa que te limita. No que você pode crer, baseado na autoridade da palavra de Deus. Sabe, tem muita gente que diz: eu preciso ver para crer, mas a Bíblia diz, na verdade o que ela diz, é que é crendo que se vê. Você lembra, Jesus disse a Tomé: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram.
Então, de fato, ver é crer pelo princípio da Bíblia. O mundo diz: eu quero ver para crer. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, o que aconteceu com Pedro quando ele começou a afundar? Temendo, ele começou a afundar. Ele não deixou a palavra de Jesus, que foi apenas uma palavra, vem. Lembra? Pedro disse: se for você, se é realmente você, Jesus, diga para que eu vá, andando sobre a água. Jesus disse: vem. Pedro não deixou essa palavra permanecer nele. A palavra permaneceu nele o bastante para ele sair do barco. E alguns de vocês estão na mesma situação, saíram do barco, por assim dizer, e você não deixou as palavras permanecerem em você. Não deixou as palavras de Deus permanecerem em você, e quando as situações, os problemas apareceram, e eu quero que você entenda, o inimigo pode criar uma imagem para que pareça tudo bem ruim para você, para te tirar da palavra de Deus. É isso que Jesus nos diz na parábola do semeador em Marcos capítulo 4. Ele diz que Satanás vem imediatamente para tirar a palavra que é semeada no coração. Ou seja, se ele tirar esta palavra de você, você será derrotado. Não vai funcionar para você, porque como você creu, assim será feito a você. Então, se ele conseguir te tirar da palavra, ele consegue te derrotar. Então, o poder da fé positiva está ligado à palavra de Deus. Se vocês permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vocês. Então, se essa palavra não está em você, se ela não permanece em você, você entende o que eu digo? Sabe, não é suficiente apenas saber o que a palavra diz. Tem que estar plenamente convencido. Você deve estar completamente convencido de que o que Deus prometeu na palavra dele é seu e que pela fé você pode entrar na graça de Deus que te dá acesso a esta promessa e você pode vivê-la na realidade. Deixa eu dizer assim. Você tem que ver a palavra por dentro antes de poder vivê-la por fora. Você tem que ter uma revelação desta palavra em seu espírito, você tem que se ver com ela. Foi por isso que Deus ensinou fé a Abraão, foi através disso que Deus ensinou fé a Abraão, ensinando ele a chamar as coisas que não são como se já fossem. Bem, você lê a promessa na palavra de Deus que diz que pelas pisaduras de Jesus você foi sarado. Bem, se você já foi curado, você deveria estar curado. Entenda, a essência do que ele está dizendo é a seguinte: a cura estava no sacrifício que Jesus fez, a cura está na expiação, e isto é uma obra concluída. Mas veja, se você joga isto fora e passa a acreditar em algo que outra pessoa disse sobre isto, você entende, no que diz respeito a você, você não consegue acessar a cura, porque a palavra não permaneceu em você. Você entende do que eu estou falando? Se ela entra em você e você tem uma revelação desta palavra, sabe, eu gosto de dizer que não vão conseguir tirar de você nem que te batam com um bastão de beisebol. Eu sei que a palavra dentro de você te faz falar a palavra de Deus. Ela te faz elevar a palavra de Deus muito acima das circunstâncias. Agora, o vento e a tempestade não tinham nada a ver com o fato de Pedro andar sobre a água. Ora, ele começou a andar quando o vento já estava soprando. Ele poderia continuar andando, mas ele não deixou as palavras de Jesus permanecerem nele. Não houve fé suficiente naquela única palavra de Jesus que disse vem para fazê-lo continuar andando sobre a água. Ora, imagine quanta fé existe nessa palavra se você apenas mantiver a palavra da promessa dentro de você. Alguns de vocês estão em situações em que têm observado as circunstâncias, mas eu te encorajo a descobrir o que Deus disse sobre isso e ficar completamente convencido. Não deixe o inimigo roubar a palavra de Deus de você. Assim você andará em vitória. Aleluia! Eu não sei como você se sente, mas eu fico feliz com isto. É bom demais. Então, no próximo vídeo, concluiremos nossa série sobre a fé positiva. Eu espero te ver no próximo vídeo. Jesus está voltando. Não se esqueça disso se você não está pronto. É melhor se aprontar porque Jesus está voltando em breve. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.